Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Clotinha. Fernando, você pode botar a projeção do texto que está aí? Nós queremos hoje, com o desejo de aprender mais e mais do Senhor, abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 7, o texto ali. Se você aumentar mais ele, aquela ali, não, projeção, Fernando, aumenta mais um pouco. Isso. Essa é NVI? NVI, Nova Versão Internacional. Qual? 7 de 1 a 8. Eu vou falar em outros versículos. Olha que história marcante que Jesus teve que passar, vivenciar. Começa assim o texto dizendo: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os judeus, os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu, Jesus dando a resposta: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, com os lábios, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Até aqui. Hoje está na moda, tanto no mercado financeiro quanto no aspecto político, definir quem é arrojado, quem é tradicional, quem é conservador. O termo conservador ganhou também espaço nesse cenário político. A gente fala muito de ser conservador, de ser tradicional, ou de ser liberal, de ser avançado em algum setor. Esse texto tem falado várias vezes, à medida que a gente leu, sobre tradições. Tradição dos anciãos, em algumas traduções mais antigas. Aqui, tradição dos líderes religiosos. Os judeus se prenderam a uma tradição muito antiga. E essa tradição muito antiga, ela trouxe deturpação àquilo que Deus deu ao povo como a sua verdade, como a regra de fé e prática que eles deveriam viver. Para que vocês tenham uma ideia, os mestres da lei, ou melhor, antes deles, dos mestres da lei, os anciãos pegaram a Torá, que são os 5 livros de Moisés, e reduziram estes 5 livros a 613 decretos ou normas que tentavam simplificar a prática religiosa, a espiritualidade do ser humano. Então reduziram para 613 regulamentos. 365 destes regulamentos eram negativos. Não faça isso, não faça aquilo. Era uma proibição por dia. 365. Era a religião do não faça. A gente vai ver depois que Jesus chegou com a religião do faça. Gil, se quiser tirar a máscara, você está aí, isso aí fica à vontade, viu? Mas
nós estamos aqui. Pô, aqui. Então, só Maurício também. Fica à vontade. Denise, fica quieta aí, Denise. Judá, seu pegador, eu nem te vi entrar, tá vendo? Tô te Então, vendo. a gente olhando para a proposta do judaísmo e dessas tradições, é a religião do não pode. E a gente fica preso a um tipo de religião do não pode. Isso não faz bem, porque tem que ter o vá lá e faça. Jesus trabalhou muito bem isso, quando ensinou várias verdades positivamente. Ele conta a história do fariseu, né? E ele diz assim, vai tu e faz o mesmo, olhando positivamente para a ação do bom samaritano, e disse, vai tu e faz o mesmo. A mulher samaritana, o texto que a gente leu há pouco, fala de uma mulher que estava ali dizendo, se apegando às rixas tradicionais históricas entre samaritanos e judeus, e Jesus querendo dizer para ela que ele era judeu e que estava ali na frente dela para abençoá-la. Jesus, ele traz o isso pode, quando o nosso coração, a sinceridade, a verdade e a sua palavra promovem em nós transformações. Eu vou aprofundar isso daqui a pouco. Também tinha normas positivas, né? Se 365 eram negativas, 248 eram orientações positivas, mas era uma proibição por dia. E tratava a prática cristã e a vida cristã com regulamentações. As pessoas começam então a usar trena para dizer o tamanho da saia. Se homem pode ou não pode usar barba. Você sabia que tem algumas religiões que não aceitam que o homem use barba? Eu lembro uma vez que eu fui pregar em um local, era até uma igreja presbiteriana, mas com influência muito forte desse tipo de religiosidade, de tradição humana. Tradição humana. Ensinamentos que parecem ser da Bíblia, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Eu lembro que eu cheguei no púlpito, o cara olhou para o outro assim, estavam sentados e fez assim, ó. Tem algumas igrejas que levam muito a sério esse negócio do ser batizado com o Espírito Santo. Então, qualquer dia desse eu vou dar um estudo sobre isso para vocês. Aí eu lembro de um pastor que ele pregou com tanta unção e graça, e depois que ele pregou, um irmãozinho chegou assim, pastor, o senhor não é batizado com o Espírito Santo, mas prega como que se tivesse sido batizado. Ele tem que um negócio, né? Ele aprendeu assim, se não for batizado, ele não é um cristão confiável. E a gente vai vendo que em cima das normas religiosas são sedimentados ensinamentos humanos, e pior, cargas humanas, que fazem a pessoa viver encurvada sem conseguir cumprir, se culpando e achando que não está agradando a Deus porque não está satisfazendo as exigências humanas da religião. Tem as exigências divinas e tem as exigências humanas. E Jesus se depara com a situação que os fariseus e os mestres da lei, ou escribas, em outras versões, ao invés de mestres da lei, se refere a esse grupo como escribas, fariseus e escribas. Deixa eu falar um pouco sobre essas duas categorias aqui, o fariseu e o escriba. Na época de Jesus, havia em todo Israel em torno de 6.000 fariseus. Eram homens, muitos deles sinceros, outros hipócritas, e Jesus está falando com um grupo de hipócritas, tanto é que mais à frente ele vai dizer hipócritas. E essas pessoas, o significado de fariseu significa separado, alguém que quer dizer assim, eu vivo uma vida tão ligado à lei de Deus, que eu sou uma pessoa que estou separado desse grupo aí, que vive uma vida mais ou menos. Então nós somos especiais. Você lembra quando leu Atos dos Apóstolos, quando leu Coríntios, Paulo diz, eu sou fariseu, eu tive a minha origem como fariseu. E Paulo disse que ele foi sincero, ele era um fariseu que tentava viver as exigências que o fariseu impunham, até mesmo essas tradições humanas.
tentando agradar a Deus, um tipo de xiita, né, judaico. E assim a gente vai vendo que esses fariseus, com o passar do tempo, eles desenvolvem uma espiritualidade doente. E eu convido você a abrir comigo Mateus 23. Jesus bate tanto nos fariseus e nos mestres da lei, quando ele está terminando a sua participação aqui na terra. Ele vai chegar em Mateus 23 e vai dizer quem são os fariseus, na sua grande maioria, os fariseus e os mestres da lei. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Não parou aí. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças, de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Mais à frente ele vai falar dos mestres, mas só aqui já dá para saber qual a visão que Jesus tinha dos fariseus. E o que mais me choca aqui é quando ele diz que eles colocam um fardo que dificulta o viver espiritual, que trazem culpa ao viver espiritual, que nos colocam como até delinquentes diante de Deus, que a gente não consegue cumprir o que se pede e a gente se sente culpado e até criminoso por não atingir alguns objetivos que os homens colocaram como se fosse palavra de Deus, como se fosse verdade de Deus. Aqui no versículo 23, ainda de Mateus 23, diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E vai mais adiante: vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, dê o seu dízimo, mas tenha compromisso com a justiça, com a misericórdia e com a fidelidade. Versículo 25: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Isso aqui é pesado, porque ele vai explicar adiante aqui, e eu acho isso uma afirmação muito dura de Jesus. Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Uma mão de cal. Quantos já não ouviram essa expressão? Passa uma mão de cal que impressiona. Aqui são os fariseus e os mestres da lei que se deparam com Jesus, que saem de Jerusalém, não tem o que fazer. Saem de Jerusalém, se metem no meio do acontecimento, daquilo que Jesus estava fazendo na Galileia, e depois de observar, fiscais da vida dos outros. Fiscais da vida dos outros. Para depois apontar o dedo. Para depois julgar. Essa não é a religião que Deus criou.
Essa é a religião que o homem quer implantar. E tem tido sucesso em muitos espaços, em muitos lugares. E eles chegam para Jesus com um questionamento. Eles observam que os discípulos de Jesus não tinham o hábito de lavar as mãos antes de comer. E eles faziam isso baseado em quê? Na tradição dos anciãos, dos religiosos antigos. Aí eu pergunto, onde é que tinha no Velho Testamento um versículo, um texto que dava esse comando para fazer isso? Em lugar nenhum. O que tem é lá em Êxodo 40, para os sacerdotes, antes de entrarem no tabernáculo, eles deveriam lavar as mãos e os pés para entrarem no tabernáculo. Era uma cerimônia que mostrava a purificação, ou seja, estar limpo do pecado, com os seus pecados perdoados, para ministrar diante de Deus. Eles pegam isso e trazem normas, criam outras normas fora do que está revelado nas Escrituras. Os muçulmanos ainda fazem isso. Fazem a mesma coisa os muçulmanos. E olha o que acontece. Eles começaram a pegar, como eu falei, a Torá, os 5 livros de Moisés, e desses livros, eles fizeram 613 normas. Por exemplo, a Bíblia fala no Velho Testamento em guardar o sábado. Aí eles disseram, então, a Bíblia diz isso, para guardar o sábado. O Velho Testamento, um mandamento para o judeu. Então, nós vamos baixar algumas normas aqui. É preciso definir o peso que se deve carregar no sábado. Em nenhum momento Moisés falou disso. Mas a tradição dos anciãos criou um peso que se deveria carregar no sábado. Vocês lembram em João a experiência de João capítulo 5, do homem coxo que não conseguia ser lançado num lago quando a água se movia? Vocês lembram dessa história? Se não lembram, leia em casa. E Jesus chega e vê aquele homem e diz assim: por que você está aqui? É porque eu estou tentando entrar, mas quando a água se move, outra pessoa pula e eu fico aqui de fora, sempre. E Jesus cura aquele homem dizendo: toma o teu leito e anda. Quando aquele homem botou o leito nas costas, os judeus caíram em cima. Por quê? Porque a tradição dos anciãos dizia quantos quilos você tinha que carregar no sábado. Até tinha também quantos quilômetros você tinha que carregar no sábado. Então são esses regulamentos. Você vivia assim uma neurose espiritual. Quando você diz assim, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Aí tem que pegar a lista do bolo, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, isso é neurose. A espontaneidade é a marca da verdadeira espiritualidade. É quando você faz por amor a Deus, e no nosso coração a gente entrega generosamente, amando, cuidando, sendo generoso, cuidando dos nossos sentimentos, das nossas vontades. A gente chega lá, sem aquele caderninho de norma que a tradição humana traz. Então a gente viu aqui algumas coisas que são criadas sem que a Bíblia diga nada. Hoje eu falava com o Maurício sobre a questão do tomar ou não tomar vinho. Algumas religiões, mesmo dentro do meio evangélico, têm algumas restrições. Por quê? Porque eles partem daquele princípio: o álcool é perigoso, e de fato é perigoso. Muitas famílias são destruídas pelo álcool, de fato isso acontece. Então, já que isso acontece, está tudo proibido. Foi isso que a lei seca nos Estados Unidos, por isso que ela foi implantada nos Estados Unidos. E como as religiões, a boa parte delas vieram dos Estados Unidos para o Brasil, isso chegou até nós como se fosse uma verdade. Isso é uma questão sociológica, você entende? Para o bem da família, a gente orienta para que não se beba, para que não tenha alcoolismo. Agora, biblicamente, há algum texto que diga não beba álcool? Não. E eu mostrava para o Maurício hoje, em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo falando da bagunça da igreja de Coríntio, e que eles comiam a ceia antes e tomavam o vinho antes, e Paulo diz: por isso que antes de começar a ceia tem gente embriagada no meio de vocês. O vinho do Velho Testamento era vinho igual hoje, tinha álcool neles.
O processo de interrupção da fermentação que transforma açúcar em álcool só veio acontecer em 1800 e alguma coisa. Antes, quando você esmaga qualquer fruta, cana de açúcar, ameixa, uva, inicia um processo de fermentação natural que transforma açúcar em álcool. Então Jesus não transformou água em vinho no casamento de Caná da Galileia. Não transformou água em suco, melhor dizendo. Foi água em vinho. Agora, qual o segredo para lidar com isso? Está lá em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho. O limite, a fronteira é não embriagar. Mas para os donos da religião é mais fácil dizer não tome do que dizer tenha domínio próprio. E a Bíblia vai dizer tenha domínio próprio no falar, no pensar, no irar-se. E aí vai. A gente precisa ter uma autonomia para ser responsável por nós mesmos. Quando os outros dizem não faça, o responsável é quem ditou a norma. Então a gente tem que ter cuidado para tentar discernir o que é proibição bíblica, o que é ação humana para trazer à religião um fardo para se carregar e não um prazer para se viver. Eu tenho para mim por certo que Jesus queria que esse momento espiritual, a vivência espiritual, fosse algo prazeroso, a oração fosse algo prazeroso, a leitura da Bíblia, a comunhão como a gente está aqui hoje, fosse algo prazeroso, edificante. As nossas conquistas e falhas fossem escola para a nossa caminhada cristã. A comunhão, suportar uns aos outros. Mesmo que vote no Lula ou no Bolsonaro, a gente tem que suportar uns aos outros. Sei que é difícil muitas vezes, mas tem que ser. Está escrito que a gente deve amar uns aos outros. Não é amassemos uns aos outros, é que amássemos uns aos outros. Essa é a grande questão a ser ponderada. Existem tradições boas? Existem tradições boas. Está comprovado que países que têm uma tradição de costumes mais regular são países mais estáveis. Né? O Reino Unido é típico assim. Agora, os Estados Unidos, o Brasil, essa massificação da internet fez com que as culturas que antes demoravam de 10 a 15 anos para começar mudanças culturais, comecem a ter mudanças em 3 anos. Em 3 anos, uma cultura pode mudar radicalmente. E é isso que a gente tem vivido. Por isso que tem muitas pessoas que têm se levantado como conservadores, para dizer, aqui não, ninguém mexe. Porque eu creio nisso, e ninguém pode dizer que eu não posso crer nisso. Eu não posso, ninguém pode dizer que a família é do jeito que ela pensa. Eu continuo afirmando que a família é como Deus a criou. E eu quero morrer e viver por isso. Eu quero ter o direito de dizer para o meu filho que ele nasceu homem ou mulher, e ele é homem ou é mulher. Eu não quero que ninguém diga para o meu filho que ele é uma terceira categoria. Eu quero ensinar isso para eles. Isso é um direito, teoricamente constitucional. Teoricamente constitucional. Aí eu volto aqui para o que nós temos aqui diante de nós, essa história de Jesus. E o que é que Jesus fala com este grupo religioso? Mas antes de falar do que Jesus falou aqui, é importante dizer algo para vocês. Quando Jesus combate a questão da tradição, você vai encontrar tradição boa e tradição ruim. Não é que toda tradição é ruim. Ela pode ser boa, quando ela tem raiz naquilo que provém da palavra de Deus. A tradição, ela é passada de uma forma muito sutil. E eu tenho uma história muito interessante. Diz que uma criança chegou para a mãe e disse: mãe, por que aqui em casa a gente corta a cabeça do peixe e o rabo do peixe para fritar na frigideira? Aí a mãe olhou assim: meu filho, eu não sei. Mas sua avó fazia isso. E eu aprendi com sua avó. Pergunta a sua avó. Aí depois de uma semana ela foi para a casa da avó e disse: vó, por que
Na nossa família, a gente corta a cabeça do peixe, tira o rabo do peixe para fritar na frigideira. Aí a avó disse: minha filha, é porque a gente era muito pobre. E a nossa frigideira era muito pequena. Comprava um peixe maiorzinho, não cabia. A gente tinha que cortar a cabeça e o rabo do peixe para caber dentro da frigideira. Então, aquilo virou o quê? Uma tradição familiar. Cortava-se a cabeça e o rabo do peixe. A pessoa nem pergunta e começa a copiar e a fazer algumas coisas que são tradições. E nem se pergunta o porquê que eu faço isso. Eu acho que aí está a grande marca do protestantismo no mundo. O protestantismo trouxe a Bíblia e colocou a Bíblia na mão do adorador. Lutero, ele fez algo extraordinário para a cultura alemã. Eu não sei se vocês sabem disso. Quando Lutero iniciou a reforma protestante, ele fez a tradução de toda a Bíblia para o alemão, que naquela época não era uma língua unificada. Havia algumas regiões na Alemanha que falava um alemão de um jeito, um alemão do outro, um alemão lá embaixo de outro, e assim sucessivamente. Com a Bíblia traduzida para um alemão, todos começaram a ler um alemão em comum, pelas escrituras sagradas. E todos tinham uma Bíblia para ler e conferir. Eu acho que a gente que tem o hábito de ler a Bíblia, nós somos os da Bíblia. Alguns chamam os crentes de os Bíblia. Porque de fato a gente pode chegar e ler e tentar ver se o que está sendo proposto condiz e bate com o que está aqui na Bíblia ou não. A gente não pode ficar preso a tradições e ensinamentos que homens dizem e ensinam e depois falam que Deus falou, mas na verdade Ele que falou. Agora vamos para o que Jesus falou destes fariseus e mestres da lei. Jesus diz assim: bem disse Isaías a vosso respeito. E é importante essa introdução de Jesus, porque até então os fariseus e os mestres da lei não citaram um versículo bíblico. Eles trouxeram uma tradição dos anciãos que nem na Bíblia estava. E Jesus, quando ele responde, bem disse Isaías a vosso respeito, Jesus estava dizendo: o que importa não é o que o homem diz, mas o que a Bíblia diz. Jesus está colocando tradições de homens versus palavra de Deus. E Jesus então os qualifica afirmando: hipócritas. E a gente viu em Mateus 23 a quantidade de vezes que Jesus chama esses dois grupos de hipócritas. O que é hipócrita? Ou hipócrites no grego. Hipócrites era a máscara que se usava no teatro grego. As mulheres não podiam encenar no teatro grego. Eram homens que se disfarçavam de mulheres e usavam máscaras femininas para representar o papel. Até os animais eram representados através de máscaras. O nome desta máscara era hipócrites. Daí surgiu a palavra hipócrita, que tem como significado representar o que não é. Ou viver uma encenação, uma representação. Quando Jesus chama fariseus e mestres da lei de hipócrita, ele está dizendo: a espiritualidade de vocês é para inglês ver, é para impressionar homens. Lembra quando eu li em Mateus 23 que diz que vocês gostam de sentar na frente, de serem aplaudidos na praça? É aquela tentativa de ter o reconhecimento humano e não divino. Paulo vai dizer: procura te apresentar-te diante de Deus aprovado. É diante de Deus, não é diante dos homens. Os homens podem até reconhecer, admirar a nossa vida, mas de fato, de verdade, a quem eu tenho que viver o cristianismo, de fato, é diante de Deus. Isso vai, de alguma forma, aparecer diante dos homens, mas é sobretudo diante de Deus. A encenação engana o homem. A hipocrisia engana o homem, mas não engana Deus. Mas me permita colocar aqui outra coisa. Eu, como cristão, e você certamente já ouviu uma frase: eu não vou virar religioso, crente, ou coisa que o valha, porque eu não sou hipócrita.
eu não sou como vocês. Aprontam, depois dizem, agora eu sou religioso. Deixa de ser hipócrita. Eu digo, para lá, alto lá. Há uma diferença muito grande entre ser hipócrita ou cristão. Olha o que eu vou dizer aqui agora. Toda vez que eu quero acertar, tenho sinceridade no meu coração, erro, mas levanto. E insisto em fazer a vontade de Deus. De vez em quando tem algumas imperfeições, mas me aprumo e continuo no propósito. Eu não estou sendo hipócrita. Eu estou sendo condizente com a minha natureza pecaminosa, que quer vencer e eu não deixo que ela vença. Eu volto sempre para dizer, Deus, eu quero te seguir, quero te amar, me perdoa, e eu vou estar do teu lado para sempre. Isso não é hipocrisia. É vencer as fraquezas e é continuar no caminho ao lado de Deus. Agora, hipocrisia é diferente. É quando se vive dois mundos, duas vidas, em que você, enquanto está aqui, cheiroso, bem tomado, fala bonitinho, todo arrumadinho, todo delicado. Mas quando está fora, meu irmão, é banda voou. É outra pessoa, é outro personagem. E não há culpa, não há tristeza por ser assim. Lá no coração a intenção mesmo é de representar. Aí você é um hipócrita. Porque você não tem culpa, você não tem tristeza, você não tem confissão de pecado. Você não se entristece por não ter conseguido. Vocês entenderam a diferença? É isso. Esses aqui, Jesus disse que eles são hipócritas. E ao dizer isso, Jesus coloca algo que a gente deve também pensar e avaliar no nosso comportamento, na nossa vida, né? É de entender a diferença entre o interno e o externo. Ao citar Isaías, que está em Isaías 29:13, é o texto que Jesus usa aqui para falar para ele, bem profetizou acerca de vocês, hipócrita, Isaías, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus está dizendo aqui, além de tudo que ele já disse até aqui, é que a verdadeira espiritualidade é de dentro para fora. A verdadeira espiritualidade começa no coração para depois vir para os lábios, para as mãos, para as ações, para o olhar, para a mão estendida. Se não for de coração, vai ser uma encenação, vai ser uma representação. Então, se a gente quer viver uma vida cristã autêntica, Jesus vai dizer, tem que ser de coração, tem que ser uma vida interior. É a terra que só Deus vai. O nosso interior, os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas vontades, é um mundo que só Deus sabe. Em Apocalipse, quando ele escreve uma das cartas às igrejas da Ásia Menor, ele diz, eu sou aquele que sonda corações e mentes. Porque ele sabe que se não for construído aqui dentro, com sinceridade e verdade, lembra que eu falei de João capítulo 4, que Deus anda à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então tem que ter verdade aqui dentro. A mentira não é só o que a gente fala, a mentira pode ser o que a gente vive. Até o nosso louvor pode ser uma mentira, e me choca ouvir o que Isaías escreveu e que Jesus diz que aqueles fariseus estavam vivendo. Este povo me honra com os lábios, de boca para fora, mas o seu coração está longe de mim. Como é que eu vou ter uma vida espiritual se o meu coração não está ligado a Deus? Se a minha oração não é uma expressão de dizer, Deus, eu quero o teu colo, eu quero o teu abraço, eu quero falar contigo. Aí Maurício falava assim, pastor, eu sei que eu estou falando aqui com o senhor, eu converso com Deus. É desse jeito mesmo, Maurício. Oração é isso. Eu tenho medo daquelas orações, amantíssimo Deus, amado Senhor Deus, oh glória. Parece tão artificial. Eu digo assim, ei, Deus não é uma autoridade que você deve falar com ele. Fala como filho. Fala como filho. Abra o seu coração.
Se quiser dar pausa na sua oração, pensar um pouco, fala. Eu tenho isso, eu falo com Deus assim, tem hora que eu chego assim, mano, eu digo, Deus, vamos conversar aqui. Tem umas coisas que tá complicado. Está complicado, Senhor. Eu ouvi também um vídeo essa semana, diz, Deus, o Senhor às vezes pensa que eu sou Rambo. É luta, é bala de todo lado. Mas eu não sou Rambo não, Deus. Eu acho que a verdade, a sinceridade, se você lê Isaías no começo, Deus começa dizendo assim no capítulo 1, vinde, arrazoemos, coloca as tuas razões, vamos conversar abertamente, vamos ter uma conversa verdadeira. A sua oração, a sua canção deve ser expressão de verdade, e principalmente a oração. A gente tem que falar o que sente, nem que a gente fale besteira, como Elias falou. Elias no deserto diz assim, basta, não sou como os meus pais, não sou melhor do que os meus pais, tira minha vida. E eu falei, ainda bem que Deus não ouve todas as nossas orações, né? Tira minha vida. Ele pediu para Deus matá-lo, e Deus não o matou. E ali está um homem fragilizado, tendo uma conversa franca e aberta. Talvez a gente chegue naquela questão, deveria ou não deveria dizer aquilo? Mas disse. E Deus não fulminou porque ele disse aquilo. Oh, Deus glorioso. Como também não gloriou, não destruiu Jonas. Quando Jonas respondeu desaforadamente a Deus. Você lembra a resposta desaforada de Jonas? Deus perguntou, é razoável essa tua ira? A plantinha que tinha nascido dava sombra para a careca dele, morreu, murchou, e o sol quente na sua testa, e ele ficou irado, e Deus disse assim, é razoável essa tua ira? Sabe o que ele respondeu? É razoável sim até a morte. Ô bichinho desaforado. Deus olhou assim, ainda bem que você falou, porque tem gente, tem crente, que está ressentido com Deus e desconta nos outros. Tem um livro que eu recomendo, chama-se Decepcionado com Deus, do Filho Piança. Decepcionado com Deus. A gente não admite. Por isso que a gente arruma muitos culpados. Muitos não têm coragem de dizer Deus, Senhor, culpado. E a gente começa a achar culpados, apontar dedos, porque a gente está decepcionado com Deus em alguma área. E vale a pena a leitura desse livro. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês, queridos? Cuidado com ensinamentos de homens. Jesus vai dizer no versículo 8 que eles negligenciaram a palavra de Deus, os fariseus e publicanos. Que eles rejeitaram a palavra de Deus quando deram lugar a tradições humanas. Que eles estavam, de alguma forma, desprezando o conselho de Deus para aceitar orientações de homens que não produzem vida, porque só a palavra de Deus produz vida e restauração ao coração. Que eles estavam querendo viver uma espiritualidade externa, melhor dizendo, do que uma realidade de dentro para fora, de uma transformação de dentro do nosso ser, que se comunica com os nossos gestos, com as nossas palavras, com as nossas ações. Essa sim é a verdadeira espiritualidade. Esta sim é a verdadeira entrega cristã que a gente deve ter. E quando me dirijo ao final desta palavra, eu quero perguntar para nós, como é que está o nosso coração? Está longe ou está perto de Deus? Eu estou muito preocupado com o que os outros dizem e pensam a meu respeito, ou estou preocupado com o que Deus pensa sobre mim? São essas questões que devem ter no nosso coração lugar, devem causar reflexão, porque eu quero, na presença de Deus, dar lugar aos sentimentos nobres, que geram ações nobres. Jesus resumiu a lei, os 10 mandamentos, em 2. Na verdade, ele fez uma síntese, dos 10 mandamentos, que sintetiza toda a Torá, que é: ame a Deus sobre todas as coisas,
e a teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama, a gente adora só a Deus verdadeiro. Quando a gente ama, a gente não vai cobiçar o tesouro, a esposa, o esposo do próximo. Quando a gente ama, a gente não rouba. Quando a gente ama, a gente não mata. Você percebe que lá na raiz está o amor como base? Por isso que Jesus disse que a lei se resume em amar. E quando eu amo, eu sou generoso. Quando eu amo, eu sou paciente. Quando eu amo, eu ando a segunda milha. E Paulo, eu não sei se vocês notaram isso quando a gente estudou Romanos, estudou Gálatas. Paulo vai dizer que a gente tem mais a seguir aquilo que o Espírito Santo diz no nosso coração para obedecer, a lei do Espírito que produz vida. Porque o Espírito vai nos fazer lembrar de tudo que Jesus ensinou. E a gente vai querer viver, não uma vida de faz isso e não faz aquilo, mas uma vida que olha para o perfil de Jesus e diz assim: eu quero ser como Ele quando eu crescer. Eu quero ter essa mansidão, essa generosidade, essa coragem, esse amor. Jesus é o nosso referencial. Não é faça isso, faça aquilo. Isso é receita de bolo. Isso é tradição humana. Siga o caminho de Jesus. Olha o ensinamento que nós temos no Novo Testamento, sobretudo, que traz luz àquilo que foi ensinado no Velho Testamento. E que Deus nos abençoe a não viver uma vida de capa, de sepulcro caiado, de máscara, mas que a gente viva uma vida de fato, de dentro para fora. E se o nosso coração foi transformado, aí de dentro para fora vai ser melhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, nos colocamos em Tua presença. E nós não queremos nunca, Senhor, ser como fariseus e publicanos que escolhem ensinamento